Senhora Presidente, vereadora Thelma Gobi, senhores vereadores, presentes na galeria, aqueles que acompanham os serviços, os trabalhos pelos veículos de comunicação. Hoje, dia 12 de setembro, é a data do falecimento do Steve Biko, aos 30 anos. Steve Biko fundou o movimento Consciência Negra, que capacitava e mobilizava grande parte da população negra na África do Sul para combater o regime do apartheid. Steve Biko foi preso e, sob custódia, depois de passar por violentas torturas, ele veio a falecer no dia 12 de nove de 1977, aos 30 anos. Nelson Mandela, na época, afirmou que o Estado racista do apartheid da África do Sul matou Steve Biko para prolongar o apartheid. Então, aqui, eu gostaria de render essa homenagem a Steve Biko, um homem que dedicou a sua vida a combater o racismo e o sistema de apartheid, e, nesse momento, rendo também minhas homenagens a milhares de Steve Bikos que estão por esse país lutando contra o racismo e o preconceito e sofrendo também toda a violência do Estado, que não tem medidas e não tem limites para eliminar fisicamente a população pobre e a população negra desse país. Uma outra questão que eu gostaria de tratar, e aí, vereador Paulo, é um assunto recorrente, que é o problema da saúde. Desde que nós estamos aqui nessa casa, nós temos observado assim, discursos importantes, né? O uso da tribuna de forma veemente, cobrando resoluções para os problemas de saúde. Mas seria interessante que nós pudéssemos fazer uma discussão honesta sobre o problema. E o que seria uma discussão honesta, na minha opinião? É impossível falar de saúde circunscrita ao plano do município. É óbvio que isso não isenta o gestor municipal das suas responsabilidades. Entretanto, nós precisamos ir mais longe um pouquinho mais longe. Se não, vejamos, quem administra e qual é a responsabilidade, de quem que é a responsabilidade por alta e média complexidade na cidade de Bauru? E a retaguarda hospitalar é responsabilidade de quem? É responsabilidade do Estado. Isso pouco importa para a população de quem que é a responsabilidade, mas a responsabilidade é do Estado. O Estado tem dois tipos de contrato. Ele contratou a FAMESP para gerir o sistema hospitalar. Então, existe um contrato para o hospital de base, para o Manoel de Abreu e para a maternidade. O Manoel de Abreu não está atendendo, não está recepcionando pacientes. E um outro contrato para o hospital estadual. E o senhor disse bem, não é por demanda no hospital estadual. O hospital estadual é um centro de custo da FAMESP. Então, ele atende por quê? Ele atende de maneira pré-determinada, ele atende por metas. Quando aquelas metas atingem o custo, o que o hospital faz? Ele não atende, ele não recepciona, né, os pacientes. Então, nós vivemos um grande dilema em relação a isso. Uma outra coisa que nós precisamos também dialogar é que essa situação tende a piorar. Ela vai piorar nos municípios. Por que ela vai piorar nos municípios? Porque nós tivemos, se a situação já era ruim anteriormente, agora ficou um pouco pior com a aprovação do limite do teto de gastos. Você limita o gasto com serviço público e, na outra ponta, você aprova a desvinculação da receita da União. Ou seja, você pode retirar dinheiro da saúde, retirar dinheiro da educação para investir em outro lugar. Então, é sinal de que, nos próximos períodos, nós teremos o aumento da gravidade dessa situação, que é uma situação que impacta de maneira extremamente dolorosa a população.
E uma parte também da população que não se utilizava do sistema público de saúde, por razões da crise de natureza econômica, volta a buscar esse serviço público. Um serviço público que já não atendia a demanda, agora não vai conseguir atender mais. Uma outra questão que eu considero importante a gente refletir é sobre a situação do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vem sendo governado por um partido em aliança com outros há mais de 20 anos. É o Estado que mais deve para a União. Das dívidas do Estado, 51% dessa dívida é do Estado de São Paulo. Um Estado que privatizou a gestão de todos esses serviços públicos. E qual o resultado dessas OS, vereador Marcos? O resultado que nós estamos observando é essa degradação rápida do serviço público. E aí, às vezes, o que me espanta é o uso dessa tribuna para discursos muito inflamados em relação à questão da saúde. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e continuamos fazendo para cobrar responsabilidades. Nós, na gestão passada, estivemos na Assembleia Legislativa para que fosse instalada pela Comissão de Saúde um procedimento para avaliar essa situação aqui na cidade de Bauru. Infelizmente, o deputado da cidade pediu para que fosse retirado todos os deputados do PSDB da comissão e também de outros partidos coligados para que a gente não conseguisse aprovar essa situação. E o que mais me espanta, como eu disse antes, é que nós temos vereadores que são vinculados aos partidos de natureza política que são base de apoio do governo do Estado de São Paulo. E fazem duros discursos nessa tribuna. Mas eles deveriam continuar fazendo os discursos aqui na tribuna, mas cobrando do governo do Estado, porque eles são de partidos que apoiam o governo do Estado, como, por exemplo, o PSB, que tem o vice-governador, para que mude essa situação e mude essa perspectiva. Porque, senão, passa uma conotação de um certo oportunismo. Porque você faz um discurso muito virulento, muito pesado, sabendo que esse problema não poderá ser resolvido só no âmbito do município. O que é que nós temos que fazer, então, nesse caso? Nesse caso, nós temos, sim, que cobrar do município as suas responsabilidades para que ele faça mais com o que tem, ao mesmo tempo que a gente consiga organizar um grande movimento para que os recursos da saúde sejam enviados diretamente pelo governo federal, que se amplie esses recursos, para a saúde. E isso é uma luta política. Por que é uma luta política? Porque 49% do orçamento é destinado para pagamento dos juros do serviço da dívida. E isso inclui também os limites da lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos ter que enfrentar esse debate e essa discussão, vereador Paulo, porque se não o fizer, não haverá dinheiro. Então, eu sou cidadão dessa cidade, sou usuário do serviço público. Então, eu gostaria que, concretamente, todos aqueles que estão disputando a prefeitura de Bauru pudessem, de forma clara, de forma precisa, dizer o que é que vão fazer para não ter mais espera para sair do ponto-socorro para ir para os hospitais, não ter mais espera de 1 ano ou 2 anos para ter acesso às especialidades. O que é que vão fazer para não ter mais unidades de saúde fechada, como tem na Bernardino de Campos e no Chapadão? Porque, ao que parece, pelos programas eleitorais, parece que esses problemas não existem, que serão de fácil resolução, quando, na verdade, não serão. Eu acredito que é melhor que os candidatos enfrentem de maneira verdadeira esse problema, dialogando com a população e apontando as saídas, que são responsabilidade do município, ligando essas saídas com o que acontece no Estado, na União, ao invés de vender um produto que, com certeza, não poderão entregar.
E não poderão entregar porque a crise tende a se aprofundar. Dinheiro a gente não planta no fundo do quintal, vereador Moisés Rossi. Então nós precisamos entender essa situação. Eu agradeço a gentileza de Vossa Senhoria e me conceder ali 12 segundos a mais. Muito obrigado, senhor presidente.